Olá, bem-vindos todos ao nosso primeiro podcast, Papo Sistêmico, que foi um espaço preparado para vocês, onde serão convidados pessoas de várias áreas do conhecimento, de várias profissões, e pessoas interessadas na filosofia sistêmica, e a gente pode fazer muitas trocas e a interconexão entre as áreas. E para este primeiro episódio, eu convidei a doutora Franciele Siqueira, médica, que vai trazer muitas informações sobre medicina estética. E agora eu quero que vocês conheçam um pouco mais sobre a doutora Franciele. Meu nome é Franciele Siqueira, sou médica, sou formada há 9 anos e meio e desde o início da minha carreira já tinha, antes até de me formar, decidido me especializar em dermatologia, aplicada à estética. Então, hoje a minha especialidade é medicina aplicada à beleza, rejuvenescimento e embelezamento facial e corporal, não só para o público feminino, o que vem sendo uma surpresa grande, positiva nos últimos tempos, que também está atendendo o público masculino. Obrigada, doutora Franciele, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite, muita honra participar desse primeiro podcast com você. E com certeza juntas vamos agregar bastante aí no nosso assunto. Com toda certeza. Então, eu vou começar com uma série de perguntas, né, para a gente tirar uma série de tabus sobre a sua especialidade, que é uma especialidade tão falada hoje na atualidade e tão polêmica também, né? E a gente Isso. vai aprofundar um pouquinho na visão da medicina, que daí eu vou querer que você conte para a gente como é que você enxerga a medicina hoje, né? Então, Uhum. mas a primeira pergunta que eu te faço, hoje, com essa coisa excessiva, com a estética, com a aparência, com ter que parecer o tempo todo perfeito, jovem, né? Quando você recebe os clientes no seu consultório, como é que você lida com isso? E como é que você percebe as pessoas que chegam até você? Sempre eu achei muito importante, assim que eu recebo o meu paciente, perguntar qual a dor dele. Então, eu começo, fazendo a pergunta: qual sua queixa? Qual o seu desejo? O que você gostaria de melhorar? E muitas vezes, essa queixa, né, estética, que é o porquê ele está me procurando, essa queixa exterior, ela vem refletindo diretamente ou indiretamente uma dor interna. Então, eu preciso abordar esse primeiro momento com, de maneira muito humana, sem deixar parecer algo só superficial. E é isso que me encanta, que me move. Conforme a gente vai, fazendo o tratamento, é muito bacana ver, né, nesses anos de experiência, o quanto isso impacta diretamente na vida da pessoa. Então, não só a estética, né? Claro que é importante, a gente gosta de se cuidar, de estar bem vestido, bem arrumado. E a Entende? gente sabe, né, e tem consciência hoje do quanto isso é científico também, de que melhora, impacta na vida social, particular, amorosa, é, saindo, ajudando a aliviar uma depressão, uma ansiedade, um relacionamento amoroso, de reatar um casamento, enfim, receber uma promoção no emprego. E deixa assim, deixa o paciente mais autoconfiante e, consequentemente, fluindo em várias áreas da vida dele. Que lindo a forma que você olha, já adorei. Mas daí, quando Obrigada. você percebe que essa ansiedade ou esse estresse, ele passa do ponto, Franciele, e a pessoa começa a querer exagerar e não parar com aquilo. E a sociedade hoje que está exagerando, trazendo sempre aquele conceito do perfeito, do ser perfeito. Quando você percebe que Uhum. isso passou do ponto, como é que você lida com isso? Passo. Quando passa do ponto, passa do limite,
realmente eu preciso da ajuda, da sua ajuda, né, de profissionais como você, porque fica difícil aqui, né, querendo ou não, é uma clínica estética que a pessoa busca por uma dor estética. Eu tenho essa sensibilidade, esse cuidado que eu não abro mão de enxergar meu paciente por um todo. E se eu vejo que não está ao meu alcance, com certeza sim, falo de maneira delicada, ah, abordo uma necessidade extra de um acompanhamento, de terapia ou algum outro profissional que eu acho que venha ao caso. Cada indivíduo é único, né? Então, eu prezo muito por esse tratamento personalizado mesmo, de conversar, entender o porquê. Como eu te falei, a minha primeira pergunta é qual sua queixa, qual o seu desejo, que parte você gostaria de melhorar? Eu coloco se ela tiver mais de uma queixa, né? Se o paciente tiver uma ou duas ou três queixas ou mais, eu coloco por ordem de prioridade da visão dele, para a gente tentar equiparar aí, entrarmos num consenso de nível de prioridades. Se eu discordar muito, eu explico o porquê, e, né? O porquê eu gostaria de tratar primeiro a queixa número 3 né, ao invés da número um, se uma depende da outra, porque se tratar a 3 já vai automaticamente melhorar a 1. E uma consulta assim bem individualizada, personalizada, deixando o paciente à vontade também para essas dores internas, porque muitas vezes elas têm total relação com a dor externa. Eu acho bem. Quando as pessoas chegam, Fran, e começam a querer exagerar, elas fazem uma coisa e depois querem. Eu acho que isso deve acontecer muito aí no teu consultório. Daí elas vão, e principalmente que ficam olhando modelos de redes sociais, né? Às vezes você pensa, uma Aham. pessoa até da minha idade começa a fazer, mas daí ela vê a filha, que é bem mais nova, ela quer ficar igual à filha, e daí ela quer fazer, fazer, fazer. Como é que você atua nesse sentido, né? Como é que você consegue colocar os limites? E se as Isso pessoas aí. aceitam isso também, né? Aí já chega num ponto que é como dizer não, firme e forte, né? Firme e E forte. muitas vezes há essa necessidade. Poucas vezes aconteceram assim, de eu ter que realmente me negar a atender um paciente após explicações e que a gente realmente não entrava num consenso, mas eu prefiro me negar e tentar ajudar, né, da maneira que eu consigo e eu prefiro não realizar, porque um exemplo, pode ser uma paciente que está muito mal emocionalmente, que acabou de divorciar e chega e quer gastar mundos e fundos, porque ela não tá. Ela quer se cuidar, ela quer ficar mais bonita, mas ela quer preencher um vazio que é consumir, gastar, quer fazer tudo, gastar tudo. Que ela pode no dia seguinte, na semana seguinte, se arrepender, né? E você E traz isso para a paciente naquele momento? Você consegue trazer ou às eu vezes as dou. pessoas estão fechadas para Eu isso? não deixo de iniciar, de cuidar. Mas eu deixo bem claro e até prefiro que vá num passo a passo. E essa questão do exagero mesmo, por exemplo, esse caso da paciente recém-divorciada é um caso que eu já tive, e também já tive um caso que a paciente queria 3 seringas na boca, nos lábios de uma vez, e eu gosto de uma a uma, os lábios, né? É uma região muito delicada, é uma circulação terminal que dá bastante edema no pós, que a gente precisa escolher um produto legal, adaptar para dar uma sequência, né? Nada impede que a gente precise, às vezes, colocar mais de uma seringa, mas eu não gosto de tanta pressa para determinadas regiões. E às vezes eu também preciso mostrar que não é aquilo, né? Quantas vezes que a paciente chegou querendo um lábio e o que ela precisava era um queixo, um contorno, ou o lábio e algo mais ao redor para realmente a face dela estar no equilíbrio. Eu gosto muito da minha área porque eu falo assim que é a ciência e a arte. Então não É. adianta eu só ser a médica dermato dos livros e a essência, esse refinamento de arte é muito do olho. O meu aprendizado assim com meus mestres, eu falo.
Ter uma Trazendo bagagem. essa questão da arte e da estética, né, que eu já estava para te perguntar, Kant, né, o filósofo, ele trouxe a estética que era vista só sobre o olhar material, né, concreto, mas para a subjetividade, né? Então, vamos imaginar a gente olhando um quadro ou qualquer obra de arte, o belo está em cima daquilo que eu sinto, né? Então, como é que você enxerga isso, Fran? Porque isso eu acho que é um aspecto bem importante dentro da tua área, porque você pode falando, nossa, tá ótimo, e a pessoa fala, não, mas eu acho que tá horrível. É uma questão do Uhum. olhar sobre aquilo, né? Tanto em nossas experiências, como na questão da beleza mesmo e da estética. Você consegue passar isso para as pessoas, o que você está falando, né? É arte. Eu tento ao máximo passar isso, porque é exatamente, né? A gente olha uma obra de arte, um quadro, cada um tem uma interpretação, cada um vai ter um sentimento, e o senso Sentir. do belo também, que é variável, né? A gente tem uma linha, óbvio, que todo mundo concorda, mas também temos variantes, né, do belo, né? Eu prefiro uma Muito. loira, eu prefiro uma morena, E tem a ver também com o facial. belo, tem a ver com o cultural, né? Então, o que é Uhum, belo aqui para a nossa cultura, talvez lá no Oriente, na Ásia e em outras culturas ou religiões, às vezes, pode ser uma coisa uhum. totalmente diferente. E às vezes o belo se associa ao raro, já percebeu? Por exemplo, vem um gringo alemão, acha a mulata, porque é raro lá, é o que ele Sim, quer, e vice-versa, né? com Também o brasileiro certeza. fora Também, prefere também as está loiras, as determinado. polacas, né? Então tem isso. Mas também tem essa questão, a beleza vem de dentro. Isso eu vejo assim que na minha prática, a beleza só externa não sustenta. Acho que foi isso que você me contou quando eu fui no teu consultório aquele dia, de repente, de uma cliente que o tempo todo falavam para ela que ela tinha que ser bonitinha, boazinha. A mulher tem que ser tudo, né? Bonitinha, boazinha, boa mãe, boa filha, boa profissional, boa tudo. Então fica em busca assim incessante daquilo que é perfeito, tal. Como é que você consegue? Porque você sendo esta pessoa que é um modelo, eu acho, e trazendo este olhar mais ampliado, eu acho que você pode trazer muito benefício para essas pessoas que chegam, de repente, para consertar a cara, a boca. Uhum. Como é que você Esse, vê isso? esse caso aí foi bem bacana. Eu achei bem interessante quando essa paciente me contou que ela era pequena, criança, e ela percebeu que ela manipulava os adultos, né, ao redor. Manipulava em que sentido? Quando ela estava bonita, arrumada, cabelo penteado, roupinha, comportada assim, fazer bagunça, os adultos tratavam ela melhor. Então, ela percebeu que ela tendo um bom comportamento, uma boa vestimenta, bons modos, ela era melhor tratada. Então, por que que ela ia fazer diferente, Um né? poder sobre aquilo, né? Não, que pode ser usado de uma forma muito benéfica, né? Mas parece que ela teve um Sim. insight aí quando ela te falou isso, né? Insights mesmo que liberam, né, a pessoa profissionalmente, ideias, negócios, vida, amizades, amores. Isso é muito legal. E acaba que fica um bate-papo descontraído mesmo. E como eu falei, nem sempre eu me sinto apta a ajudar em tudo, né? Nem preciso também me sentir nessa Não, responsabilidade, mas pelo menos às vezes até numa conversa informal, você já né? Que percebe. acaba sendo criada, gerada aqui por acaso na clínica, seja dentro da minha sala, seja no corredor, na recepção, há uma troca, uma indicação de algo Nem, que vai fazer nem é para bem. você resolver tudo, porque eu acho que, né, dentro do que eu estou trazendo, a ideia do podcast, que é o sistêmico, cada um, Uhum. você que lida com o corpo, você sabe, cada órgão tem a sua função e cada um no seu lugar tem que funcionar É, bem para o todo funcionar bem. A ideia é essa. E aqui dentro de
várias profissões, como a gente, na minha área, enxerga os sintomas como algo a ser olhado. Então, o olhar de uma médica na tua especialidade é justamente o que você está trazendo de forma muito linda, de poder olhar o que não está aparente. De Uhum. repente, o meu nariz está me incomodando, a minha boca, mas o que que está por trás deste É, sintoma que a pessoa está trazendo, né? Então, é, essa percepção exige de nós que cuidamos da saúde um olhar primeiro para a gente, né? Porque senão a gente não consegue estar é. neutro para ver o outro. Saúde em primeiro lugar. E Exatamente. isso de... Porque a gente vê tantos profissionais, né, da saúde, tratando a beleza como uma feira. Ah, preciso um queixo, uma mandíbula, uma maçã, uma boca. Isso que acaba desconfigurando, né? A gente fugindo da anatomia humana, deixando rostos artificiais, é, congelados, coisa que aqui a gente, né, passa longe. Queremos sempre prezar a naturalidade e que o eu interior esteja em equilíbrio, encontrando essa parte externa. Teve o caso uma vez de uma paciente também, que eu me lembrei, que nada que a gente. Ela é minha paciente antiga já há muitos anos. E mais no começo dos nossos tratamentos, não duravam os tratamentos. Tudo que eu fazia nela durava bem menos do que em outros pacientes, né? Ah, Independentemente da técnica, do produto. E eu acabou que é uma paciente que se tornou amiga, e então a gente conversava aqui na clínica, e eu sabia que ela estava passando por problemas de trabalho, com ex-marido, financeiro. E aí chegou um momento que eu falei para ela, eu falei, olha, eu acho que você precisa acompanhar de perto o seu emocional, porque isso está refletindo, o tratamento não dura no seu rosto, né? Você está sempre ansiosa, estressada, cansada, desanimada, e ela nem ficava brava comigo, ela não é que ela estava pensando que eu que estava tratando errado, ou, né, como sim, assim? estou entendendo. Ela realmente vinha aqui angustiada, querendo mais e mais e mais, e eu via que não estava resolvendo. Eu falei, você precisa acalmar seu coração. Às Você vezes é precisa. um boicote, alguma crença de não poder ser bonita até, né? Você já pensou Uhum. que isso pode Não acontecer? poder ser bonita, não poder ser feliz, carregar uma culpa, um trauma. Isso, às vezes tem, Né? eu já atendi famílias de várias meninas, né, de filhas, isso acontece às vezes em muitas famílias. Uma é inteligente, a outra é bonita, a outra é a mais comunicativa. É como se você só pudesse ter uma Uma qualidade. característica dominante, a outra não pode ser também. Então, às vezes, ela tinha algum auto-boicote. Então, é isso que é legal, porque esse sintoma, o que ela te trouxe, você olhar o que está por trás disso é que é muito interessante. Essa É. questão da rede social, Fran, em questão deste exagero, por exemplo, teve na Fazenda um participante que já fez mais de 30 cirurgias, e esta coisa de não parar, e a rede social está estimulando muito isso. Você sabe Uhum. disso, né, Carol? O modelo é a É. influencer, é enfim, é aquela coisa. Co- Como é que você, dentro do teu espaço, do lugar que você ocupa, do jeito que você enxerga a medicina de uma forma mais ampla, mais a pessoa como um todo, né? Que você tem um pensamento bem holístico, embora nem todo médico tenha, que é isso que eu estou querendo propor, né? Trazer aqui. Uhum. O que que você, dentro da onde você está, você acha que você pode auxiliar essas pessoas com essa visão que vem vendo distorcida na atualidade? Então, realmente, né, a mídia, o sensacionalismo em várias áreas, não só na medicina estética, ele Não. vende, né? Ele vende, então o pessoal gosta de causar, de polêmicas, isso, e na verdade eu corro disso. Eu não entro em nenhuma polêmica, assuntos assim, da estética mesmo, às vezes, Madonna apareceu maquiavélica e outros N exemplos de pessoas famosas, de tratamentos estéticos inúmeros, né? Sem fim.
Eu acabo que não entro nessa mídia sensacionalista, tento, não sei se seria a expressão correta, nadar contra a maré, mas de uma maneira sutil. Só assim, mostrando ao contrário. Mostrando como um lábio pode ficar bonito, preenchido, que não necessariamente você vai ficar com um bico de pato, né? Com uma anatomia aí fora da, da anatomia humana, que um botox não vai te deixar congelada, paralisada, se realizado na técnica correta, com o produto ideal, um preenchimento também bem colocado, repondo as estruturas que foram perdidas com o tempo e planejado para o seu rosto, e não igual em série, igual do vizinho, né? Igual um monte de robôs. Então, mostrando no meu dia a dia que eu não sou de expor meus pacientes, né? Antes e depois, essa questão de antes e depois, até porque os médicos foram liberados há pouco tempo, né? Cerca aí de um ano, após antes e depois. Antes nem podia. Então, eu acostumei a trabalhar sem pôr o antes e depois, até porque qual que era o intuito, né, da medicina não deixar isso acontecer? Era por conta de uma expectativa irreal. Então, assim, como você vai prometer esse antes e depois? Cada um é único, cada um vai responder de uma maneira, seja uma plástica, seja um preenchimento, um botox. Acho que é um pouco de exagero, até porque cada vez que a gente coloca um antes e depois, permitido, um termo de consentimento assinado com o paciente, olha, eu estou, né, doando aqui minha imagem para mostrar que é possível, que é bacana, que fica bom. A gente sempre deixa bem claro, esclarece por escrito que esse tratamento foi único, né? Cada um vai ser único, individualizado, personalizado conforme a necessidade de cada um, de cada queixa, do desejo, expectativa, realidade. Outra coisa que eu ia te perguntar é sobre essa questão da inteligência artificial. Hoje que a pessoa faz o avatar com a cara, com o corpo, com tudo, do jeito que ela gostaria de ser, né? O que você acha disso? É. Como é que você vê isso? Então, eu não sou muito da tecnologia, mas quando começou lá atrás o filtro, era bem comum. O paciente pediu que era assim, igual no filtro. E aí a gente, né, os médicos todos, a maioria dos meus colegas, a gente ficava desesperado, conversávamos, né, entre nós, gente, como assim? A gente tem que tirar essa crença do paciente, né? Não existe a boca da Julie em você, não existe o filtro em você. A gente tem que melhorar, óbvio, né? Não vamos deixar de cuidar de uma qualidade de pele, fechamento de poros, clareamento de manchas, né? Um tratamento, mas sem exageros e sem se tornar algo doentio, né? Mas hoje eu vi esses dias que tem até fotos corporativas ou de lazer que você não precisa nem tirar a foto. A inteligência artificial já faz o teu Faz ensaio. Ah, quero um tudo, ensaio em Paris, em Londres. Já vai aparecer tem lá tudo, não precisa mais os nada, né? pontos turísticos com a roupa que você deseja. E o quanto que você faz tudo isso e, de repente, pode acreditar e tem essa fantasia, e isso pode te deixar muito mal, porque depois você não É. lida bem com as frustrações, com a realidade, com as limitações, né? Vamos Uhum. colocar aqui de exemplo o próprio envelhecimento, ele faz parte. Todo mundo quer ficar melhor, aparecer melhor, ok? Mas ele faz parte da vida, né? E como é que é ir sustentando você lidar com essas limitações que são inerentes à vida? Então, a minha preocupação é o quanto tudo isso, que tem benefício, tem, tá? Eu acho que Sim. tudo tem um lado muito legal, mas o quanto que você tem que olhar para dentro e tá vendo o que está acontecendo com você, né? Só falando, uma observação sobre esse assunto, finalizando essa parte. É um aprendizado meu diário também, de entender, aceitar os anos
Porque eu sou o meu cartão de visitas, querendo ou não, então eu também não quero passar do ponto, óbvio. Eu não acho legal, não acho bonito. E eu tenho que ir aceitando a minha idade, né? Por mais que ainda tenho 35 anos, mas eu penso como que eu vou estar, 40, 50, 60. Então é algo que eu quero manter assim consciente. E diante disso tudo que você está falando, como é que você enxerga a medicina hoje, Fran? A medicina, sou apaixonada na medicina. A frase que me fez fazer medicina foi: na medicina, você não está só curando a dor do outro, que já é algo muito bacana, forte. Mas você também está, além de curando a dor do outro, você está se autoconhecendo. Então, isso assim foi assim um fechamento que não teve como fugir da medicina. É o mito do médico ferido. Só quando você cura a sua própria ferida que você vai cuidar do outro, né? Melhor ainda, né? E, e também a paixão pela estética, que já vinha desde a minha adolescência, que eu tive problema sério com acne, e a minha mãe me levou na dermato, eu tinha 13 para 14 anos, que eu realmente consegui, fiz tratamentos, com Rakutan, inclusive, e eu senti na pele, literalmente, o que foi limpar a minha pele, né? Que eu tinha acne, eu ficava dentro da sala no colégio, eu não queria sair no intervalo, não queria conversar com ninguém, porque eu sentia vergonha da minha pele e quem olhava, como quando eu saía, quando eu conversava, mesmo, né, tratando, enfim, era difícil esconder e até melhorar. E as pessoas olhavam, reparavam e falavam: Nossa, você tá com espinha. Nossa, você não cuida, né? Então aquilo me deixava mais retraída e mais tímida, que eu já tinha uma tendência à timidez, e ficava escondida. Então, aí eu consegui unir tudo isso, né? Porque isso era totalmente do visual. Eu sempre fui uma pessoa visual, que na hora de escolher a profissão, eu acabei tendendo aí para um designer de interiores, arquitetura de interiores. E depois veio a medicina forte, veio um amor forte aí na medicina, como eu falei, e acabei que consegui unir as duas coisas, né? Eu falo que eu virei uma arquiteta de faces. Arquiteta de face, mas é isso mesmo. Você vê que a gente escolhe muito profissão, né, dentro da visão sistêmica em cima da dor nossa ou da dor que vem do nosso sistema. Então, foi em Uhum, cima da tua própria dificuldade, da tua dor e da tua foi. paixão, que daí deve ser tua essência, né? Pelo belo, pela arte, que as coisas foram se juntando até você chegar aí. Você acredita na interconexão de todas as áreas? Acredito. Com certeza, e principalmente na medicina preventiva, que não adianta só você tapar o sol com a peneira, né? E sim tratar a causa, a prevenção, não ficar só remediando, né? Apareceu depressão, toma esse remédio, hipertensão, esse remédio, diabetes, esse remédio. Não é só causa e efeito, você tem que olhar o que está lá por trás, que acabou empacando a máquina, tanto no biológico quanto em todos os sistemas que a gente É. tá vivo e está interligado. Você sente que, como médico, a gente usa esse termo, estar a serviço da vida, né? Quando eu sinto que eu estou totalmente no meu lugar, a serviço da vida, e isso normalmente nos traz uma sensação muito leve, porque eu sinto que eu estou fazendo Uhum. aquilo que eu nasci para fazer, entendeu? E estou Sim. conectado com toda a minha história, com todos os meus antepassados, e estou leve fazendo aquilo. Você sente isso no lugar que você está? Eu sinto isso no meu trabalho e fora dele, né? Porque muitas vezes a gente não está trabalhando, mas é muito gratificante você poder servir alguém, mesmo que não seja um trabalho, né? Digamos, clínica, e sim você É leve poder, para você o seu trabalho. sim, né, pode agregar na vida de alguém com conhecimento, com uma palavra, com um gesto, dentro ou fora da clínica. Mas na clínica, assim, eu não me sinto trabalhando.
Eu me sinto assim, me divertindo. Então, é aí que você está no seu lugar, quando você faz com prazer, com Ah, disposição, sente que você está se divertindo, você não se cansa, não, é. isso é estar a serviço da vida, é o significado de você estar exatamente no seu lugar. Um ensinamento assim, né, que eu tive e aplico na minha vida, que é é fazer o que a gente se sente bem, feliz, realizado, com amor, colocando sempre Deus à frente de tudo, porque às vezes as pessoas podem não achar o caminho de cara ou tão fácil, né, como alguns mais fácil, outros um caminho mais difícil, mas eu acho que é sempre isso de você parar, refletir, orar e para poder fazer o teu caminho com felicidade, né? Porque se não estiver feliz é porque de repente não é esse caminho. Exatamente. Podem acontecer intercorrências, né? Porque a vida é assim, ela está Uhum. sempre trazendo alguns obstáculos para que a gente olhe, É. ou alguns sintomas, né? Esse próximo final de semana eu faço o meu módulo do curso de saúde, sintomas e doenças, né? Que eu estou muito encantada com a forma que você olha as coisas, tá, Fran? De olhar o sintoma além de só aquilo, eu tenho dor de cabeça, eu tomo aspirina, né? Porque a Uhum. nossa forma de olhar é quando o sistema está doente, para onde aquele sintoma está olhando, né? O que está faltando ser incluído? O que está faltando ser olhado, que não foi olhado? Que dor que está lá, às vezes, congelada, ou que trauma está lá congelado, né? Então, dentro da constelação, Uhum. a gente olha assim. E eu fico extremamente gratificada de conversar com uma médica estética, tão jovem, né? E com esse olhar, porque você tem muito a contribuir, porque quanto mais pessoas olharem dessa forma holística, de que tudo está interconectado e que nós fazemos parte de um todo, a gente vai reverberar em termos de energia para todos que Uhum. estão à nossa volta, né? E até para o planeta. Então, a gente Uhum. já está fazendo nossa parte. Então, Verdade. parabéns, muito obrigada pela tua Obrigada. participação, eu adorei. Muito feliz Pela poder contribuir e a gente poder ter se encontrado aí nas nossas profissões. certeza. Também adorei. Espero que a gente faça outros, né? Sim, com certeza. O primeiro de muitos. Primeiro de muitos, tá? Obrigada, gratidão, gratidão. Um beijo grande para Obrigada, você, sim. querida. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos vocês que me acompanharam aqui no nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, me acompanhem nas redes sociais, YouTube, Instagram e TikTok. Um abraço a todos e até o próximo episódio.